O carrinho de tacos estava parado na calçada quente do centro. Era começo da noite, gente passando, buzinas curtas, cheiro de gordura velha. O homem de camisa preta chegou sem pressa, cercado por 2 outros. Falou alto, pediu o dinheiro da semana, chamou aquilo de regra. O taqueiro tentou explicar, mostrou o caixa quase vazio. Recebeu um riso curto e um empurrão leve, visto por todos. Uma moeda caiu no chão rachado e ficou ali, sozinha. O avental estava manchado, gasto nas bordas. A placa escrita à mão balançou com o vento quente. Por dentro, ele ficou quieto. Não discutiu, não pediu ajuda. Juntou a moeda, guardou no bolso, respirou fundo. Pagou o que pediu. Quando o homem foi embora, o barulho da rua voltou. O carrinho ainda estava de pé. Por alguns minutos, isso pareceu suficiente. Antes daquele começo de noite, houve um caminho longo e repetido. Nada começou ali. Ele chegara a São Paulo ainda jovem, vindo do interior de Minas. Trazia uma mochila simples, 2 mudas de roupa e um caderno escolar. No bolso, documentos dobrados muitas vezes. Carteira de identidade, CPF, um comprovante antigo de residência. Dormiu os primeiros meses em um quarto alugado no fundo de uma casa. O quarto tinha uma janela pequena, voltada para o muro do vizinho. Acordava cedo, sempre antes do sol. Pegava 2 ônibus até o trabalho. Começou lavando pratos em um bar perto do mercado municipal. O turno era longo, o chão sempre molhado. O cheiro de comida grudava na pele. Recebia pouco, mas recebia certo. Guardava cada nota em um envelope pardo. Anotava valores em letra pequena, com cuidado. Tinha aprendido isso com o pai. Nada se perde quando se anota. Nos domingos, ligava para a mãe. Falava um pouco. Ela perguntava se estava comendo bem. Ele dizia que sim. A fé vinha desse mesmo lugar simples. Não era falada, era rotina. Um sinal da cruz antes de sair. Um silêncio curto antes de dormir. Depois de alguns anos, trocou de trabalho. Passou a ajudar em uma lanchonete pequena. Aprendeu a preparar carne, temperar, limpar a chapa. O dono ensinava sem pressa. Ali ouviu falar do carrinho. Um ponto simples, mas fixo. Boa circulação de gente, aluguel baixo. Levou meses para juntar o dinheiro. Vendeu o relógio do pai. Pegou um empréstimo pequeno no banco. Assinou papéis que leu 2 vezes. Quando comprou o carrinho, levou-o empurrando pelas ruas. Parou na calçada escolhida. Ficou ali alguns minutos, em silêncio. O primeiro dia foi fraco. Vendeu pouco. No segundo, um pouco mais. No terceiro, alguém voltou. Criou o hábito de chegar sempre no mesmo horário. Limpar tudo antes de abrir. Trocar o pano do balcão. Arrumar os ingredientes em ordem. A placa foi feita à mão. Papelão grosso, tinta preta, nome simples. Nada chamativo. Com o tempo, surgiram rostos conhecidos. Gente do comércio, seguranças, motoristas. Alguns perguntavam sobre a família. Ele respondia o necessário. Casou-se com uma mulher que conheceu na igreja do bairro. Cerimônia pequena, almoço simples, fotos guardadas em um envelope. Vieram os filhos. Primeiro o mais velho, depois a menina. Cada nascimento trouxe mais cuidado e mais medo. Mudaram para um apartamento pequeno. 2 quartos, sala estreita, cozinha apertada. Mas era deles. As contas chegavam todo mês. Luz, água, gás, material escolar, remédio quando precisava. Ele nunca faltou. Mesmo doente, abria o carrinho. Mesmo cansado, ficava até o fim. A fé seguia silenciosa. Um banco no fundo da igreja. Entrava,
sentava, saía. Sem conversa longa. O bairro mudou com os anos. Algumas lojas fecharam, outras abriram rápido. Gente diferente começou a circular. Vieram os homens que cobravam. Primeiro de forma educada, depois direta. Chamavam de taxa. No começo, achou que era temporário. Pagou uma vez, depois outra. Aquilo não estava nos cálculos. O envelope começou a ficar mais fino. As anotações mudaram de cor. Parou de comprar algumas coisas. Reduziu carne melhor. Usou ingredientes mais baratos. Em casa, não comentou. Disse apenas que o movimento estava fraco. A esposa percebeu o silêncio maior, as respostas curtas, mas não insistiu. O carrinho continuava ali. Mesmo lugar, mesmo horário, mesma placa. Só que algo havia sido tirado. Não um objeto, um sentido. Ele já não fechava os olhos antes de dormir. Ficava olhando o teto, contando despesas. Os documentos começaram a acumular. Avisos do banco, recibos atrasados, um contrato renegociado. Ainda assim, mantinha o básico. Não faltava, não reclamava. A fé virou hábito sem calor. Entrava na igreja só para sentar. Saía antes do fim. Nada havia explodido. Nada tinha acabado. Mas algo importante tinha sido perdido no caminho. O carrinho ainda existia. A família ainda estava ali. O trabalho seguia. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, o preço já tinha sido pago. Os dias começaram a se repetir sem diferença clara. O mesmo horário, o mesmo trajeto, o mesmo barulho do ônibus freando no ponto. Ele acordava antes do despertador. Ficava alguns minutos sentado na cama. O quarto ainda escuro. O ventilador girando devagar. Na cozinha, o café era fraco. O pão do dia anterior. Comia em silêncio. Saía sem fazer barulho. A porta fechava com cuidado. No caminho, evitava olhar vitrines. Evitava rostos conhecidos. Andava olhando o chão. O carrinho era empurrado com menos força. O metal rangia. A roda da frente travava às vezes. Ele não consertava. Apenas ajustava com o pé. Chegava ao ponto, limpava a chapa, acendia o fogo. Os primeiros clientes vinham cedo. Pedidos rápidos, conversas curtas. Ele respondia com a cabeça, poucas palavras. O dinheiro entrava devagar, saía rápido. Sempre havia alguém esperando. No meio da noite, os homens apareciam. Sem pressa, sem raiva. Ele já separava o valor antes. Não perguntava mais nada. A entrega durava poucos segundos. Depois, o espaço ficava vazio. O barulho da rua continuava, mas algo ficava suspenso. Em casa, o jantar era simples: arroz, feijão. As crianças falavam da escola. Ele escutava. Respondia pouco. A esposa observava. Não cobrava. O banho era rápido, a água morna. Deitava cedo, mas não dormia. Ficava pensando em listas, o que pagar, o que adiar. Algumas noites, levantava para olhar documentos. Papéis empilhados na gaveta. Guardava tudo de novo, como se o gesto resolvesse algo. Aos domingos, ainda ia à igreja. Sentava no mesmo banco. O canto passava por ele. Não entrava. Ficava olhando o chão, o piso frio. Saía antes do final, sem despedidas. Parou de fazer o sinal da cruz. Não por decisão, por esquecimento. No trabalho, começou a errar pedidos. Pouco sal, carne passada demais, pedia desculpa, refazia quando dava.
Alguns clientes pararam de voltar. Outros continuaram por costume. O tempo parecia mais pesado. As horas não passavam. Ele não pensava em sair, nem em mudar. Apenas continuava. O corpo dava sinais. Dor nas costas, cansaço nos braços. Tomava um remédio barato. Seguia. Não falava de medo, mas o sentia. Medo de faltar. Medo de errar. Medo de parar. A casa ficava em silêncio à noite. Só o som distante da rua. Ele se sentava na sala, as luzes apagadas, o telefone na mão, sem ligar para ninguém. Pensava em como tudo ainda estava ali. O carrinho, a família, a rotina. E mesmo assim, sentia a falta de algo. Não sabia dar nome. Não chorava. Não gritava. Apenas aceitava o dia seguinte. Cada manhã era igual à anterior. Cada noite, um pouco mais longa. Nada estava claramente errado. Nada estava claramente certo. Era um cansaço sem cena. Um desgaste sem barulho. Ele seguia vivendo. Mas algo dentro já estava se apagando. Sem anúncio. Sem resistência. Como uma luz deixada acesa por tempo demais. A frase veio simples, sem peso dramático. Veio enquanto ele fechava o carrinho mais cedo. Não adianta mais. Ele não disse em voz alta, apenas pensou. E continuou guardando as coisas. A chapa ainda estava quente, o pano úmido escurecido, o cheiro de gordura preso na roupa. Empurrou o carrinho até o canto de sempre. Prendeu a corrente. Testou uma vez. Não sentiu nada. No caminho de volta, perdeu um ônibus. Sentou no banco do ponto. Ficou ali esperando o próximo. Não reclamou. Não olhou o relógio. Quando chegou em casa, todos dormiam. A luz da cozinha estava apagada. Sentou à mesa. A madeira tinha marcas antigas, riscos feitos pelas crianças. Ficou olhando. Abriu a gaveta dos documentos, retirou os papéis, espalhou sobre a mesa. Contas, avisos, contratos. Leu tudo sem atenção real. As palavras passavam, não ficavam. Juntou novamente, empurrou a gaveta, foi ao quarto. Sentou na beira da cama. Não tirou a roupa de imediato. Ficou ali, parado. O corpo estava pesado, não de dor, de cansaço antigo. Pensou nos anos, no começo, no esforço. Nada parecia errado naquele caminho. Nada parecia suficiente agora. Deitou sem apagar a luz. O teto manchado devolvia o olhar. Não pediu ajuda, não fez promessa. A fé não foi chamada, também não foi negada. Ela simplesmente não estava ali. Na manhã seguinte acordou atrasado, levantou sem pressa. O café ficou pela metade, o pão intocado. Saiu sem se despedir. No trabalho, esqueceu de comprar um ingrediente. Improvisou. Um cliente reclamou. Ele ouviu. Não respondeu. Fez o troco errado. Consertou quando percebeu. Quando os homens chegaram, ele não reagiu. Entregou o valor. A cabeça baixa. Não sentiu raiva, nem medo. Sentiu vazio. Ao fechar, ficou um tempo maior parado. A rua seguia. Os carros passavam. Ele pensou em não voltar no dia seguinte. Não como decisão, como ideia solta. Não levou adiante. Em casa, a esposa falou algo sobre a escola das crianças. Ele ouviu. Assentiu. Não participou da conversa. Naquela noite, sentou no chão da sala, as costas na parede.
A casa respirava abaixo. Ele fechou os olhos. Não dormiu. Passaram pensamentos desconexos. Nada claro, nada intenso. A frase voltou. Não adianta mais. Não havia revolta nela, nem tristeza aberta. Era constatação. Como reconhecer que algo chegou ao limite, sem saber o que fazer depois? Ele percebeu que tinha parado por dentro. Não naquele dia. Antes. Agora, apenas via. Não havia pedido a Deus. Não havia sido negado. Havia silêncio. E ele não lutou contra isso. Permaneceu ali, sentado, respirando, sem esperança, sem desespero. Apenas cansado demais para continuar fingindo movimento. Ali, algo terminou. Não com queda, não com barulho. Terminou como uma luz apagada em um quarto vazio. Ele voltou ao ponto no dia seguinte sem decidir nada. Empurrou o carrinho como sempre. Parou no mesmo lugar. O dia estava nublado. O vento trazia poeira da avenida. Abriu o carrinho devagar. Limpou a chapa sem atenção. Os primeiros clientes chegaram. Pedido simples, nada diferente. No meio da tarde, um homem se aproximou. Não parecia apressado. Não olhava o cardápio. Ficou ali, parado. O taqueiro esperou o pedido. Não veio. O homem tinha roupa simples, camisa clara, calça gasta, as mãos limpas, o olhar atento. Pode ser quando quiser, disse o taqueiro. O homem assentiu. Continuou parado. O silêncio durou mais do que o comum. Outras pessoas passaram. Você chega cedo, disse o homem, por fim. A frase não era pergunta. O taqueiro olhou rápido. Sempre, respondeu. O homem observou o carrinho, a roda torta, a placa antiga. Essa roda trava desde o mês passado, disse. O taqueiro franziu a testa, não respondeu. Terça-feira costuma ser pior, continuou o homem. Chove mais. O taqueiro sentiu um aperto curto, não disse nada. O homem pediu um taco simples, sem extra. Enquanto ele preparava, o homem ficou olhando, sem pressa. Você anota tudo, disse. Guarda os papéis na primeira gaveta da cozinha. A mão do taqueiro parou por um segundo, depois continuou. Faz tempo que não arruma aquela gaveta, acrescentou. O taco ficou pronto, ele entregou. O homem pagou o valor certo, não deixou o troco. Sentou-se no banco próximo, comeu devagar. O taqueiro observava de longe, sem saber por quê. Quando o homem terminou, voltou ao carrinho. Você não erra por descuido, disse. Erra por cansaço. O taqueiro respirou fundo. Quer mais alguma coisa? O homem balançou a cabeça. Não. Ficou ali mais um tempo. O barulho da rua preenchia os espaços. Você não fala mais com ninguém sobre isso, disse o homem. Sobre o quê? O homem demorou a responder. Sobre o peso que carrega. O taqueiro sentiu vontade de encerrar a conversa, mas não fez. Não adianta falar, disse. O homem assentiu. Eu sei. Silêncio novamente. Você ainda fecha os olhos antes de dormir, disse o homem. Mas não pede nada. O taqueiro olhou para o chão. Não espero resposta. Nem sempre é preciso esperar, respondeu o homem. Não havia tom religioso, nem conselho, apenas constatação. Você pensa em não voltar, disse o homem. Não como fuga, como cansaço. O taqueiro sentiu um calor no peito. Quem é você?
O homem não respondeu. Não vim comprar só comida, disse. Ficou em silêncio. Vim sentar aqui. O tempo passou. Alguns clientes foram embora sem comprar. O taqueiro não percebeu. Você não perdeu tudo, disse o homem, mas perdeu o sentido. O taqueiro fechou os olhos por um instante. Não sei mais o que fazer, disse baixo. O homem não se aproximou, não tocou. Eu não vim dizer o que fazer, respondeu. O vento aumentou, a placa balançou. Vim ouvir o que você não diz. O taqueiro sentiu os olhos arderem. Não chorou. Já paguei demais, disse. Eu sei quanto, respondeu o homem. Não explicou como. O silêncio voltou. Mas era diferente. Não pressionava. Você vai fechar cedo hoje, disse o homem. Talvez. O homem se levantou. Amanhã eu volto, disse. Não pediu permissão. Deu alguns passos, depois parou. Guarde bem aquela moeda, disse. A que você juntou do chão. O taqueiro ficou imóvel. O homem foi embora misturado à multidão. O carrinho continuou ali. O dia seguiu. Mas algo tinha entrado sem pedir espaço. Não trouxe resposta. Não trouxe solução. Trouxe presença. E isso permaneceu, mesmo depois que o homem desapareceu da rua. O homem voltou no dia seguinte, como havia dito. Chegou no mesmo horário. Sentou no mesmo banco. Não cumprimentou. Não pediu nada. Ficou ali, olhando a rua. O taqueiro trabalhou em silêncio. Tentou manter o ritmo. Errou um pedido. Consertou. O homem observava sem pressa. Depois de um tempo, falou. Você lembra do primeiro dinheiro que perdeu aqui? A pergunta caiu direta, sem acusação. O taqueiro respondeu sem pensar. Lembro. Foi numa cesta, disse o homem. Você tinha separado para o gás. O taqueiro parou. A mão segurava a espátula. Não contou em casa, continuou o homem. Disse que tinha esquecido de pagar. O taqueiro respirou fundo. Não negou. Ali você decidiu aguentar sozinho, disse o homem. O taqueiro assentiu devagar. Não porque era forte, acrescentou, mas porque tinha medo de falhar. O barulho da rua parecia distante. Você sempre teve medo disso, disse o homem, desde antes do carrinho. O taqueiro sentiu o peso da frase. Seu pai também aguentava calado, disse o homem. E você prometeu não ser igual. O taqueiro fechou os olhos. Mesmo assim, fez igual, completou o homem. O silêncio se alongou. Você não perdeu a fé de uma vez, disse o homem. Foi deixando para depois. O taqueiro sentiu o peito apertar. Não falou. Primeiro deixou de agradecer, disse o homem. Depois, de pedir. Por fim, de esperar. O taqueiro apoiou as mãos no balcão. Você pagou o que pediram, disse o homem. Não só dinheiro. O taqueiro engoliu seco. Pagou com presença, continuou. Com conversa em casa, com descanso. O homem não elevava a voz, não havia reprovação. Você deixou de proteger o que era seu, disse. Não por covardia, por cansaço. O taqueiro sentiu algo ceder por dentro. Você nunca quis esse dinheiro fácil, disse o homem, mas aceitou o preço. Eu não tinha escolha, murmurou o taqueiro. O homem olhou direto para ele. Tinha. A frase não veio dura,
Veio clara. Escolheu não expor os outros, disse o homem. Escolheu se calar. O taqueiro sentiu vergonha, não se defendeu. E depois escolheu continuar, acrescentou o homem. O taqueiro assentiu. Não estou dizendo que foi errado, disse o homem. Estou dizendo que foi uma escolha. O taqueiro respirou fundo. As palavras entravam devagar. Quando você parou por dentro, disse o homem, foi ali. O taqueiro sentiu os olhos marejarem. Não chorou. Você se afastou para não sentir, disse o homem. Mas o custo continuou. O vento balançou a placa. Você se pergunta por que ainda está de pé, disse o homem. O taqueiro respondeu baixo. Sim. Porque você não virou aquilo que odeia, disse o homem. O taqueiro ergueu o olhar. Você não cobrou de ninguém, continuou. Não tirou dos outros. O silêncio ficou mais denso. Mas também não se permitiu parar, disse o homem. O taqueiro fechou os olhos. Uma imagem antiga veio. Ele empurrando o carrinho pela primeira vez. Você esqueceu por que começou, disse o homem. O taqueiro sentiu o nó no peito afrouxar. Não perdeu tudo, repetiu o homem. Perdeu o eixo. O taqueiro não respondeu, apenas escutou. Não vim te absolver, disse o homem. Nem te acusar. A rua seguia, carros passavam. Vim te lembrar, disse o homem. O taqueiro respirou fundo, sentiu o cansaço inteiro. Eu não aguento mais, disse, sem força. O homem assentiu. Eu sei. Não houve conselho, não houve promessa. A verdade estava ali, nomeada. O taqueiro não explicou, não pediu desculpa, apenas ficou parado. Algo tinha sido visto, algo tinha sido dito, e isso já mudava o peso do silêncio. O homem não voltou no dia seguinte, nem no outro. O banco ficou vazio, o carrinho permaneceu no lugar. O taqueiro sentiu a ausência sem surpresa, como quem não espera mais nada. Ainda assim, algo estava diferente. Não melhor, mais claro. Ele abriu o carrinho no mesmo horário, mas não com pressa. A roda travou. Ele parou. Abaixou-se. Ficou olhando o eixo torto. Não improvisou com o pé. Chamou o mecânico da esquina. Pagou para consertar. Foi a primeira despesa fora do cálculo em meses. Trabalhou menos naquele dia. Fechou mais cedo. Em casa, falou. Pouco. Está pesado, disse a esposa. Ela não perguntou detalhes, apenas ouviu. Na manhã seguinte, foi ao banco. Levou os documentos. Sentou na fila. Renegociou o que dava. Assinou novos papéis. Não resolveu tudo, mas interrompeu o acúmulo. No trabalho, quando os homens apareceram, ele demorou. Não por desafio, por decisão lenta. Hoje não, disse. A frase saiu sem força, mas saiu. Eles olharam, esperaram. Amanhã, completou ele. Pagou menos, pagou o possível. Nada aconteceu ali. O dia seguiu. Na semana seguinte, repetiu, reduziu, negociou sem dizer esse nome. Não virou confronto, virou fato. Alguns clientes voltaram, outros não. Ele começou a corrigir erros. Aos poucos, arrumou a gaveta da cozinha, jogou papéis velhos fora, separou os importantes. Dormiu uma noite inteira, não sonhou. No domingo, entrou na igreja. Sentou no mesmo banco, ficou até o final. Não sentiu nada especial, mas ficou. Na saída, viu o homem do banco, de longe. Não acenou, não chamou,
O homem também não. Na semana seguinte, os homens não apareceram. Na outra, voltaram. A conversa foi curta, sem grito, sem acordo formal. Mas algo tinha mudado. O taqueiro não se explicava mais, não prometia, não aceitava tudo. Em casa, passou a jantar à mesa, desligou o telefone, ouviu as crianças. Uma noite, contou sobre a moeda. A esposa ouviu em silêncio. Não entendeu tudo, mas entendeu o essencial. Ele não estava mais sozinho. O homem voltou meses depois, sentou no banco, pediu o mesmo taco, comeu devagar. Você ajustou o eixo? Disse. O taqueiro assentiu. Custou? Respondeu. Mas não quebrou, disse o homem. Ficaram em silêncio. Você ainda paga, disse o homem. Pago, respondeu o taqueiro. Mas não paga tudo, completou o homem. O taqueiro respirou fundo. Aprendi a parar, disse. O homem assentiu. Isso muda muita coisa, disse. Levantou-se. Não volte amanhã, disse o taqueiro. O homem olhou, sorriu de leve. Eu sei, respondeu. Foi embora. Depois disso, a rotina seguiu, com menos peso. O carrinho continuou simples, a placa a mesma. As contas ainda existiam, mas o eixo estava alinhado. Ele passou a fechar quando precisava, a descansar quando podia. Não virou outra pessoa. Voltou a ser alguém inteiro. Nada foi apagado, nada foi compensado. Mas algo essencial tinha sido devolvido. Não houve anúncio, não houve prova, apenas consequências tranquilas. O trabalho seguia, a casa respirava, e o silêncio, antes pesado, agora sustentava. O tempo não resolveu tudo, mas organizou. O carrinho seguia no mesmo lugar, a calçada era a mesma, o barulho da rua também. Ele acordava cedo, ainda antes do sol, mas não se sentava mais na cama em silêncio longo. O café continuava simples, o pão fresco quando dava. Empurrava o carrinho com cuidado. A roda não travava mais. Chegava, abria, trabalhava. Alguns dias eram bons, outros não. Ele aceitava. Em casa, passou a chegar mais cedo 2 noites por semana. Sentava à mesa, comia devagar. Perguntava da escola, ouvia as respostas inteiras. A esposa notava, não comentava. As contas ainda vinham, nem todas fáceis. Mas agora havia ordem, datas claras, decisões assumidas. Ele não escondia mais papéis, nem cansaço. Quando algo apertava, dizia, sem drama. Aos domingos, continuava indo à igreja. Sentava no mesmo banco. Não buscava sensação, apenas ficava. Às vezes fechava os olhos, outras não. Nenhuma cobrança. Nunca mais viu o homem do banco, nem procurou. Mas lembrava. Lembrava da roda, da moeda, do silêncio que escutava. O medo ainda aparecia, em noites específicas. Ele reconhecia, não fugia. Aprendera a parar. O carrinho não cresceu, não virou negócio grande. Continuou sendo o que sempre foi, mas agora sustentava, sem cobrar mais do que podia dar. Certa noite, a chuva caiu forte. Ele fechou mais cedo. Em casa, a luz estava acesa, a mesa posta. Sentou, comeu. Depois, ficou na cozinha. A casa quieta. O barulho da chuva diminuindo. Ele juntou as mãos sobre a mesa. Não falou nada. Talvez isso soe familiar. Há cansaços que muitos reconhecem em silêncio.
Quando foi dormir, apagou a luz. O quarto ficou escuro. O teto não devolveu peso. Ele respirou fundo. Nada estava resolvido por completo, mas tudo estava no lugar certo. E isso bastava.